E o Lívio vai estar com a gente, ou seja, depois que terminar o nosso programa, vocês podem entrar no chat, ele vai estar lá. Vocês podem fazer qualquer pergunta que vocês queiram para ele. Essas pinturas foram feitas... Eu estava lá, eu vi em 4 minutos, 5 minutos no máximo, que foi essa daqui, que foi feita em aproximadamente isso daí. Eu acho que não chegou a ser 5 minutos. Essa daqui. Estavam lá contando no... E ele faz uma rapidez incrível. Então é uma coisa assim... Ele não usa pincel, mais a mão. Os detalhes são todos feitos assim. Ele não limpa a mão, ele usa a tinta uma em cima da outra. Eu ficava tentando olhar para ver se o olho dele estava aberto, ficava buscando, ele abria o olho, fechava, tal. É uma curiosidade nossa, a gente não sabe como ele está dizendo. Eu nunca tinha visto. Vi depois ele fazendo com o pé, ele faz de cabeça para baixo as coisas e fica olhando para cima e faz. Ou seja, qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa, mas que realmente é um dom, é um dom. A gente não tem como dizer o contrário. Agora, eu gostaria de saber sobre o ponto de vista de pintura, por exemplo. Amândio, você viu algum traço que se parece, por exemplo, com Monet, com Picasso? Você chegou a ver esses traços? Você identificou alguma coisa? Você que é conhecedor da pintura, chegou a ver isso? Deu para sentir? Estamos diante de uma tela impressionista. Estamos, de fato, diante de uma tela impressionista. Estamos diante, de fato, de uma tela de Olívio. Agora, estamos diante do imaginário de Monet. Entendi. O gesto pictórico é que é impressionante. Esse acionamento energético que o livro produz é que é impressionante. Van Gogh, quando ele faz a pincelada de Van Gogh, ao primeiro gesto que ele produz, onde ele vai fazer o exercício do céu, e como essa matéria estará no céu, antes da assinatura já se veria um Van Gogh ali. É impressionante isso. Então, se vocês observarem, nós temos na própria tela movimentos impressionistas, ou seja, o céu possui uma movimentação para uma posição, isso que você fez, isso aí. Observa que o mar vem em uma outra posição para nós, então nós... Ele está vindo, você vê a profundidade, que ele diz que ele não entende disso, mas você vê a profundidade. E você vê, acima de tudo, embora nós não possamos localizar de onde é essa luz que vem da composição, essa luz nos revela a sombra e nos revela exatamente a oposição pelo próprio movimento que ele fez da luz. Eu não poderia dizer, estamos diante de uma tela de Monet, estamos diante de alguém que capturou o imaginário de Monet e habilidosamente e com uma rapidez impressionante, produziu e assimilou toda a técnica impressionista. Ok, obrigada, Carlos. Nádia, me diga uma coisa. Agora você, como espírita, esclareça para a gente o que é isso, como isso acontece. A produção, a execução desse tipo de obra é uma produção mediúnica e o fenômeno mediúnico é de extrema complexidade. Os espíritos comunicam-se com o cérebro do médium, atuam sobre o corpo do médium, que se deixa levar, porque ele próprio disse que é inconsciente. Aliás, as ocorrências são em estado de inconsciência total ou semiconsciência. E então nós temos aí um outro fenômeno de mediunidade, que é de eles trazerem este conteúdo, esta mensagem, e ele passa a ser, ao mesmo tempo que é receptor, ele é o emissor dessa mensagem, que não é dele, ele deixou isso muito claro. E nós recebemos esta mensagem. O Chico Xavier dizia que esse tipo de mediunidade tem um objetivo especial, que é o da evangelização através das cores. Não há como nós fugirmos a questão que está aí posta diante de nós, qual seja a de nós sermos sensibilizados pelo fenômeno, posto que ele também revelou, com toda a humildade que cabe a um médium, que ele não tem vontade própria nesse momento e que ele não tem um tema ou uma paisagem pré-meditada, não é? Acontece ali na hora, e se nós tivermos agora a lembrança, rememorando o início do processo, ele, não sei se você lembra, você estava lá na Xuxa, ele primeiro passou as mãos sem tinta sobre a tela. Sobre isso até, se fosse possível repassar,
esse trecho, eu acho que é importante ser mostrado, porque como ele está destituído da visão, ele cria um campo magnético com a sua própria mão, aonde o objeto irá surgir. Aquilo que um artista plasma na sua tela, enquanto visão, ele está plasmando em um estado alterado de consciência, e essa alteração serão as mãos que vão guiá-lo. Isso é extremamente bonito no processo de criação dele. A maioria das vezes ele usa muito isso, ele bate muito as mãos, Isso. mesmo... Mas aí ele já está com as tintas. Aí já está com a tinta. Mas mesmo assim, Sim, ele claro. bate, ele fica batendo às vezes uma coisa, como disse que era para virar uma, vira outra. Eu achava que vinha uma coisa, quando eu vi, já estava ele fazendo umas florzinhas com a ponta Esses do são dedo. os acasos da criação artística. Não, tinha vezes que ele fazia assim ainda. Isso. Ó. Virava isso. de lado, assim, Agora, ficava quem- assim. Isso. Enquanto Ele descansava a Agora, cabeça. quando o você, processo de Amândio, criação é um talento especialíssimo, Ô, Amândio, uma quando- descoberta única. Quando você diz que é ele que está captando, ele que está ali posicionando as mãos para estabelecer um campo magnético, na verdade, os espíritos, através dele, já pintaram aquilo ali. Quando ele traça com as mãos ali, já está ali. E depois é um fenômeno semelhante a esse da fotografia sendo revelada. E, naturalmente, nós temos um impacto com esse tipo de mediunidade. Obrigada. Agora, Jane, me fala uma coisa. Como a ciência explica a chamada psicopitografia ou qualquer outra manifestação mediúnica? Como que é feito isso? Vocês conseguem explicar para a gente? Vamos pegar os elementos que impressionam no que o Lívio faz. Ele faz obras, algumas, que parecem o estilo do pintor, mas não são Isso do que o pintor. Amândio falou. Foi exatamente o que o Amândio falou. Parece que ele tem milhares de obras, nenhuma em nenhum museu importante do mundo. Então, a qualidade não é a mesma. O máximo que o Lívio pode afirmar é que ele não lembra de ter visto grandes obras, porque essas grandes obras estão no cinema, nas revistas, nos jornais. Ele não pode dizer que ele não entrou em contato, ele pode dizer que ele não foi atrás, né? Se eu trouxesse aqui um quadro da Mona Lisa, muita gente que não é especialista em arte, não estudou lá, quase todo mundo conheceria. Dificilmente 99%. diriam qual foi a primeira vez que conheceram, que viram a Mona Lisa. Então, eu não tenho por que não acreditar que o Lívio não foi atrás, não pesquisou, mas pode ser que ele tenha tido acesso. E lembrando, parece que o Lívio já faz isso há décadas. Não é que ele começou agora e de repente começou a pintar tantos estilos diferentes. A ciência trabalha com evidências. Se a gente pegar cada elemento que chama atenção, que é surpreendente, que é um dom, ele é muito talentoso, pode ser um dom do Lívio. Ah, mas o Lívio então está mentindo que são os pintores? Não, ele pode acreditar que são os pintores. Mas não é porque uma pessoa acredita em algo sobre si que aquilo é verdade. Finalizando, o Lívio faz essas pinturas no estado alterado de consciência. Xuxa, no estado alterado de consciência, se acessa, às vezes, alguns lugares da mente, do inconsciente, de um talento extraordinário. E ninguém conhece. A gente usa quanto por cento da nossa capacidade? Pois é. Conhecemos nada, né, da cabeça. Aonde dá para chegar nós não sabemos, mas tem, assim, descobertas científicas feitas durante o sonho. Estado alterado de consciência não é nada de tão extraordinário. Todos nós temos estado alterado de consciência todas as noites, quando a gente dorme e sonha. Pode ser chamado médium por alguns e pode ser, pelos cientistas, seria o nosso inconsciente que está funcionando mais do que o nosso consciente. Até que venham outras evidências. Se o Lívio, por exemplo, conseguisse com que 3 críticos especializados dissessem essa obra é de Renoir, é de Picasso, aí a gente começa a pensar. A mesma questão de que há limitação do médium, por isso não pinta igual, é a mesma razão que a gente pode dizer, não pinta igual porque pode não ser o pintor. Essa é uma prova científica? Infelizmente ou felizmente, não. E eu gostaria de lembrar a todos vocês que estão em casa que vocês podem entrar no nosso site, por favor, devem fazer isso, deixar seus comentários, o que vocês acharam do nosso dom especial de hoje, do Lívio, e façam suas perguntas, façam seus comentários, coloquem ali o que vocês
gostariam de dizer sobre o que vocês viram, inclusive podem conversar com ele pelo nosso chat, tá? E gostaria de ter todo o tempo do mundo, porque eu tenho muitas outras dúvidas. Acreditando ou não, é muito curioso e, sem dúvida nenhuma, o Lívio tem um dom totalmente especial. Talento incrível, ou seja, as pessoas que acreditam no espiritismo, no lado espiritual ou não, sem dúvida nenhuma, o Lívio é um dom especial. E eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço a vocês. Muito obrigada pelo... Muito obrigada pelo... Boa sorte pro quadro. Obrigada. Muito obrigada, Nádia. Obrigada, Amanda. Obrigada de novo.